Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e vamos continuar com ela, a Semana Alonso. Na última terça-feira eu fiz um vídeo sobre os pontos perdidos de Fernando Alonso em 2012, uma temporada bem marcante dele, a melhor da carreira na minha opinião. E hoje falaremos de um trauma recente para os fãs de Fernando Alonso, a temporada de 2022, onde ele não perdeu o título, não perdeu vitória, afinal era uma Alpine, porém ele teve tantas quebras, mas tantos problemas, que desgraçaram a cabeça completamente de quem torce para o espanhol. E hoje falaremos quantos pontos ele perdeu e tal, quão azarado ele foi, e por aí vai. Então, sem mais enrolações, vocês aí já sabem. Bora para o vídeo. Antes de tudo, bora entender como vai funcionar o experimento de hoje. Que assim, é bem anormal. Geralmente falamos aqui sobre quase campeões ou coisas do tipo. Mas hoje eu falarei do nono colocado na tabela de 2022. Mas que é uma das temporadas em que mais lembro dos azares de Alonso. Porque no fim das contas, ele ficou atrás do Esteban Ocon na tabela. Perder para Hamilton e Button, beleza, cara, assim são grandes pilotos. Agora, para o Ocon, tem algo muito errado. Tem parada errada aí, irmão. E esse algo errado são as quebras, como falaremos hoje. E eu, como grandíssimo vagabundo, né, vivendo na era da informação, ou quase isso também, porque tem muita desinformação, e alguém que tinha feito todo o trabalho de elencar os erros dessa temporada de 2022 lá no Reddit. E eu vou só reaproveitar, mas fazendo ajustes, obviamente, botando coisa que não tem e tal, reajustando pontos, mas fica aqui a informação. Para quem não conhece aí no quadro Pontos Perdidos, eu vou deixar a playlist novamente aqui no card. Irei analisar corrida a corrida e ver quantos pontos foram perdidos por erro do Alonso, por erro da Alpine ou por erro de terceiro piloto, onde nesse vídeo só contarei os pontos do Alonso, beleza? Até porque a diferença deles foi de apenas 11 pontos e só o espanhol foi realmente muito prejudicado. Vocês estão acostumados, então simbora, família Fernando Alonso em 2022. Ah, vamos nessa! A abertura do campeonato foi nada demais, Ocon foi o sétimo, Alonso foi o nono, largando de oitavo, mas tudo normal, nenhum problema. Agora, o GP seguinte já começou. Vamos para a primeira etapa em que ele perdeu pontos e que também foi a primeira quebra. GP da Arábia Saudita em Jeddah, em que Alonso largava de sétimo e Ocon largava de quinto. E durante a corrida esses dois entregaram uma senhora batalha. Com um passando, o outro repassando, um duelo fantástico entre eles, que fez a gente achar que o efeito solo era realmente bom, que no fim deu o Alonso na frente. Porém, após o pit stop, onde ele estava se caminhando para a sexta colocação em Jeddah, um problema na pressão de água fez a sua Alpine morrer e era fim de prova para o espanhol. Ou seja, por um erro da equipe, pois quebras nesse quadro vão para a conta da equipe, Fernando Alonso perdeu 8 pontos em Jeddah e estamos só começando os trabalhos. Essa é uma gigantesca incógnita, porque o principal problema envolvendo ele foi no quali, onde Fernando Alonso estava voando no Q3 e ia fazer uma baita volta até o seu carro morrer no meio da curva 11. Morreu! Assim, ao invés de largar, sei lá, na P4 com uma senhora volta, ele largaria de P10. Na corrida ele teve problema com o time no safety car, outros BOs, né, maior rolo. Porém, se tivesse largado tão à frente assim, na minha visão, ele terminaria na frente das McLarens que estavam sofrendo um pouco. Ou seja, aqui são 10 pontos a mais, pois ao invés dele ser o 17º e último colocado, ele seria o quinto colocado só atrás de Leclerc, Pérez e das Mercedes. E novamente por culpa da equipe. Imola, bora! Alonso em Imola se classificou em quinto em um chuvoso quali, mas na sprint terminou numa má nona colocação, uma sprint ruim dele. Mas na corrida tudo acabou bem rápido. Isso porque durante a largada, Mick Schumacher rodou e acertou a roda traseira esquerda no sidepod do Alonso, que ainda no começo simplesmente voou e ficou um buraco no carro. E na volta 7 abandonou a corrida por conta desse dano. Aqui é muito difícil calcular por ser uma corrida com chuva, ele abandonando no comecinho, muito chão pela frente, mas vamos jogar baixo com o nono lugar, que foi de onde ele largou. Então ele perdeu 2 pontos por culpa de terceiros, ou seja, o Mick. Agora, vocês acham que só a Alpine era o problema? Em Miami não temos pontos perdidos por culpa da Alpine ou por culpa de outro piloto, e sim por culpa do Alonso. Ele largou em 11º e chegou em 8º, uma boa corrida, porém,
Ele terminou em 11º na real. Isso porque ele tomou 2 punições de 5 segundos. Uma por um toque com o Pierre Gasly, onde ganhou posição por isso. E outra por ter cortado o caminho naquela chicane lenta sem devolver a vantagem ganha. Não entramos aqui no mérito se a punição foi justa ou não, mas punição conta aqui para o piloto. Então por culpa dele, o Alonso perdeu 4 pontos nessa brincadeirinha. Em apenas 5 corridas ele já perdeu 24 pontos. Minha nossa senhora. Mas segue. Vamos passar rápido aqui na Espanha porque o erro aconteceu no Q1. A Alpine, numa falha bizarra, jogou o Alonso no tráfego na última ida do Q1, o que o impediu de melhorar a sua volta e o fez cair na primeira parte do treino. O espanhol na corrida chega em nono atrás de Ocon e Norris, mas é complicadíssimo calcular aqui aonde ele chegaria se não fosse isso. Então vou contar como erro, mas sem perder pontos, tá? Tá bom. As 2 corridas seguintes foram sem problemas. Em Mônaco ele largou em 7º e chegou em 7º. E em Baku ele chegou em 7º sem problemas após largar de 10º. Mas voltamos com tudo, Canadá agora, família! No Canadá, Fernando Alonso fez mágica, colocando a Alpine na 2ª colocação do grid num quali chuvoso. Porém, na corrida, ele seguiu bem. Estava na 3ª posição, com ritmo para um pódio. Porém, problemas no carro. Outra vez? O problema, segundo ele, surgiu na volta 20, quando ele era o 2º. E aqui ele falou que poderia ser o 3º, mas vamos jogar baixo. Vamos dizer que o Hamilton passou ele chegaria em 4º. Aí, ao invés de ser o 7º, ele seria o 4º colocado, conquistando 6 pontos a mais. Então, por culpa da equipe, por problemas no carro, toma 10 pontos a mais. Até porque ele chegou em 9º. Como? Graças à punição por zigue-zaguear contra o Valtteri Bottas no finalzinho. Deveria contar como erro do Alonso aqui, porém sem o problema no carro, essa punição não rolaria, o zigue-zague não aconteceria. Ou seja, a punição anulada aqui. Em Silverstone nada aconteceu, ele foi o 5º colocado numa baita apresentação, enquanto seu companheiro Esteban Ocon quebrou enquanto era o 8º colocado. Primeira quebra dele no ano. Mas aí voltamos ao normal na Áustria. Na Áustria, fim de semana sprint, ele teve a sorte de se lascar na sprint e na corrida. Pra onde eu for vai dar errado. Na sprint, o Alonso teve um problema elétrico que o impediu de largar da 8ª posição. Ele simplesmente não largou. Se tivesse terminado na posição que iria largar, ganharia 1 pontinho. E na corrida ele estava na 7ª posição, que com a quebra do Sainz viraria o 6º lugar. Porém, no momento em que ele foi fazer o pit stop durante o Virtual Safety Car, a Alpine deixou o pneu dele frouxo. É uma incompetência. Assim ele teve que parar de novo, caindo de 10º para 14º e terminando na 10ª posição. Sem esse problema, ele seria o 6º colocado, logo atrás do Ocon. Então, por culpa da equipe na sprint e na corrida, o Alonso perdeu 8 pontos aí. Mas calma, tem muito mais. Nas 4 corridas seguintes, porém, ele não teve problemas, tudo certo. P6 na França, P8 na Hungria, com o Ocon quase querendo matar ele na largada, mas isso não é ponto perdido. P5 na Bélgica, mesmo com o Hamilton voando por cima dele, e foi P6 na Holanda. E antes dos problemas voltarem, cara, eu tenho que lembrar vocês, cara, que assim, por tempo limitado, a Paddock BR tá com uma promoção de 15% de desconto mais frete grátis, são 10%, 15% se você usar o cupom Primeira Fila, que nem tá aparecendo aqui embaixo, tá? Vão no comentário fixado que lá tem a promoção bacaninha, tá? Além de que as polos estão com 20% de desconto, tem a nova coleção do Ayrton Senna, cara, que tá espetacular. Em compras acima de R$299 você ganha um chaveiro muito do bacana, cara, como vocês sabem. Enfim, tempo limitado, tá? Então assim, gente, aproveite aí que daqui a pouco essa promoção pode acabar, então corre, tá? Comentário fixado, corre. Agora acabou a folga pro Alonso, tá? Acabou a folga. Vem Itália. Voltaram os problemas. Depois de 4 corridas de tranquilidade, paz, sem problema algum, em Monza voltaram as quebras da Alpine. Ele no quali foi o 10º, pois teve a sua volta deletada por track limits. E na corrida, beleza, tava ok ali na 6ª posição. Tinha uma vantagem até que boa para o Lewis Hamilton. Até que, novamente, problema hidráulico e o seu carro perde potência, sendo ultrapassado então por Lewis Hamilton. E aí ele abandonou a corrida na volta 32. Aqui eu vou considerar que o Hamilton passaria ele, vou dar essa colher de chá. E o Alonso então seria o 7º, e aí ele perdeu 6 pontos por essa quebra. De novo uma quebra, e de novo da Alpine, mais uma vez, cara, em plena era híbrida, que ninguém quebra. Acaba, pelo amor de Deus! Seguimos. Singapura, corrida com chuva, em que o Alonso estava muito bem. O espanhol era o 6º colocado somente atrás de Pérez, Leclerc, Hamilton, Sainz e Norris. Novamente, ele estava muito bem, até que adivinha? O carro quebrou na volta 21. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento!
Mais uma quebra para a conta, em que ele perdeu bons pontos, porque naquele momento ele estava atrás do Norris, mas o Hamilton bateria mais à frente e o Verstappen também erraria mais à frente. Então ele perdeu na real a chance de um ótimo quinto lugar. Então novamente, por culpa da equipe, botar aí 10 pontos perdidos. Cara, quantos pontos já foram, hein? Que insanidade! E detalhe, o Ocon também foi vítima. O motor dele quebrou nessa corrida também, mas ele estava fora dos pontos. O GP seguinte foi aquele curto e chuvoso em Suzuka, onde não teve nada de anormal. O Ocon foi P4 por mérito e o Alonso perdeu a P6 para o Vettel no photo finish. Mas aí vamos para Austin. GP dos Estados Unidos, que assim, já foi inesperado ele chegar em sétimo diante de tudo que aconteceu. Se você não entendeu, o Alonso largou de 14º, estava fazendo uma boa corrida, até que o Lance Stroll fecha o carro na frente dele na reta e faz o Alonso decolar. Nisso ele perde a asa dianteira, o carro ficou inteiro, sabe-se lá como, e caiu lá para trás, onde se recuperou e foi o sétimo. Como o top 5 foi formado por Red Bulls, Ferraris e Mercedes, aqui eu coloco ele como sexto colocado, ganhando 2 pontos a mais. Dessa vez não por equipe, não por piloto, e sim por um terceiro elemento, Lance Stroll. Boa. E segue o fluxo. GP da Cidade do México, onde novamente Alonso estava ali sendo o melhor do resto. Tranquilamente na sétima posição, uma larga vantagem para Esteban Ocon, tudo se encaminhando para uma boa colocação. Até que de novo eu quero que vocês chutem o que aconteceu. O que será que aconteceu, gente? A Alpine quebrou. Não me diga. Primeiro ele apresentou problemas que fizeram o carro perder ritmo, sendo ultrapassado então por Esteban Ocon e Daniel Ricciardo, e depois aí o carro foi-se embora de vez. Agora a gente bota aí 6 pontos perdidos por culpa da Alpine mais uma vez. O final desse experimento vai ser assustador. Eu que não gosto do Alonso, tô com dó dele, cara, sério. Infelizmente eu percebi isso só na edição, cara, então assim, vou ter que fazer uma gambiarra aqui, mas só agora eu me lembrei da sprint do GP de São Paulo. Eu passei batido como se não tivesse acontecido nada no GP de São Paulo, mas aconteceu algo sim na sprint. O Fernando Alonso se chocou com o Esteban Ocon e perdeu a asa dianteira, inclusive sendo punido por isso. Dá pra discutir se foi erro do Ocon, se foi erro do Alonso, mas aqui o Alonso foi punido, então conta como erro dele. Ele seria sétimo se não fosse isso, então bota 2 pontos aí na conta. E como eu só percebi isso na edição, gente, daqui pra frente no vídeo, sempre considerem 2 pontos a mais para o Alonso. Além também de 2 pontos por culpa dele e um GP a mais com culpa dele, tá? Então é isso daí. Em relação à corrida, ele teve uma P5 excepcional, não tem o que falar. E para fechar com chave de ouro, a sua despedida pela Alpine, onde adivinha? Teria coisa melhor para exemplificar a passagem do Alonso pela Alpine do que uma quebra na última corrida correndo por eles. Alonso largou da 10ª posição, estava fazendo uma boa prova, virtual 8º colocado, porque era o momento de pit stop ali, as posições estavam bagunçadas, quando na volta 28, por um vazamento de água novamente, Fernando Alonso estava fora da corrida. Que delícia, né, gente? Acabou! Acabou! Na última corrida, uma quebra. Que legal. Que bacana. Então, para finalizar, Alonso perdeu 4 pontos de uma P8 que ele pegaria aqui, novamente por conta da confiabilidade da Alpine. E dessa forma, finalizado o experimento, cuja classificação ficou dessa forma aqui. O Alonso, que fez 81 pontos na vida real, faria 151 aqui, 70 pontos a mais, é quase o dobro. Que assim, gente, pode não parecer muito perto de outros vídeos que já fizemos, porém, não é 70 pontos de um time que tava brigando pelo título. É 70 pontos pilotando pela 4ª força, carro de meio de pelotão. Então é muita coisa. E o Ocon teria 14 pontos a menos por conta disso. Agora vamos elencar esses pontos perdidos corretamente. Foram 4 por culpa do Alonso, 4 por culpa de terceiros e 64 pontos por culpa da Alpine. Nossa! Cara, 64 dos 70 pontos perdidos foram somente por culpa da Alpine, que equipe amaldiçoada. E de GPs com erros foram 10 GPs com erros da Alpine, 10 GPs, incluindo também a da Espanha, em que ele não perdeu pontos, além de 2 por erros de terceiros e 1 por erro dele, Alonso próprio. Conclusão, Alonso perdeu para o Ocon na tabela, porém em performance ele foi consideravelmente melhor, e em azar foi infinitamente superior. Não contei aqui os problemas do Ocon, mas saibam que não foi muita coisa não. Enfim, mais o caso de Fernando Alonso com azar, que beleza. E esse foi o vídeo de pontos perdidos de Fernando Alonso em 2022.
Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei, espalhe esse vídeo com a galera para não perder nada. Na descrição tem o nosso Instagram, primeiro F1, meu Twitter, que é FilipeClassF1, e também o Discord, beleza? Aqui do lado tem os membros, tá? Se quiser virar um, muito obrigado aos membros, mas se quiser virar um, tem um botãozinho seja membro aqui embaixo, tá? Se quiser virar show, se não quiser, beleza? É isso daí, esse é o recado, sugestões, comentários, é nóis. Muito obrigado, gente. Falou, mais um vídeo. Agradeço demais. Falou.